o nosso painel 7, que quem está aqui, né, no nosso YouTube tem que ficar, porque realmente ele veio, o tema também, como todos os outros, de suma importância, né, na nossa advocacia. Temos aí os mediadores, a Tainá, né, que é advogada, mãe do Matheus, enfim, tem tanta coisa aqui para a nossa Tainá falar, ao Rafael Patrício também como mediador, né, os palestrantes, que é a Valdete Severo, né, e o Ronaldo Fleury. Enfim, passo para você a palavra, Tainá. Muito boa tarde. Gente, prazer inenarrável estar aqui com vocês. Obrigada, Aline. Bom, boa tarde para todos, todas e todes. Eu me chamo Tainá Moreira, eu sou advogada, mãe, conselheira do MAT e vou fazer minha autodescrição. Sou uma mulher branca, de 36 anos, olhos castanhos, cabelos castanhos lisos, uso uma blusa florida e atrás de mim tem uma parede de arabescos branca. Antes de apresentar o painel, eu gostaria de agradecer a oportunidade que o MAT está me dando por participar desse painel com profissionais que eu tanto admiro e também gostaria de parabenizar por todas que participaram de alguma forma da organização do seminário, para que ele acontecesse. Todos os painéis anteriores, todos os debatedores, os mediadores, palestrantes, comunicação social, assessoria operacional, todo mundo que de alguma forma foi responsável por esse seminário tão incrível que está acontecendo hoje. Tanto debate importante, reflexão para a advocacia e, em última análise, para a sociedade. Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar o painel 7 com o tema As Novas Reformas Trabalhistas, Retrocesso Social, Insegurança Jurídica. E esse tema ele é muito pertinente com o momento que nós estamos passando, momento, no geral, de exceção, de tentativa de ruptura da democracia, de desmantelamento absoluto dos direitos sociais, de total retrocesso, de precarização das relações de trabalho. E nós observamos essa semana, acompanhamos com muito afinco a votação no Senado, que resultou na rejeição do PLV 17, decorrente da medida provisória 1045. E isso não foi gratuito, não foi inerente ao próprio Senado, isso foi inerente à luta de classe, a luta das entidades, a luta dos matianes. Houve muita repercussão no grupo, muitas pessoas participando, muito engajamento, e é isso que é a nossa missão. É a nossa missão na advocacia, é a nossa missão na sociedade, é a luta. É lutar por melhores condições e, no atual cenário, por manter as condições mínimas asseguradas pela Constituição e pela legislação. Bom, para esse painel, nós temos como palestrantes a doutora Valdete Severo e o doutor Ronaldo Fleury, e como comediador, Rafael Patrício. O Rafael é advogado, pai, coordenador regional do MAT do Rio de Janeiro e conselheiro fiscal do MAT, membro da Comissão de Assuntos Legislativos, da Comissão da Justiça do Trabalho da OAB-RJ e diretor do SAERJ. Então, vou passar a palavra agora para o Rafael fazer a apresentação do primeiro palestrante. Obrigado, Tainá. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. De fato, é um prazer participar do seminário. Participei ano passado telepresencial e é um enorme prazer poder dividir essa mesa virtual com a doutora Tainá, com o doutor Ronaldo Fleury e com a doutora Valdete. Eu vou passar já direto para o primeiro palestrante, doutor Ronaldo Fleury, subprocurador-geral do Trabalho, membro do coletivo Transforma MP, especialista em relações trabalhistas, negociação coletiva pela OIT, Universidade de Bolonha, autor do livro Trabalho Portuário, a modernização dos portos no Brasil. Dr. Ronaldo Fleury, a palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu cumprimento as mulheres que estão presentes a esse evento, na pessoa da Tainá. Me permita chamar de Tainá apenas, eu sou extremamente informal, e todos os homens que
estão assistindo, na pessoa do Rafael. Valdete, com quem eu já tive o prazer de dividir mesa em um congresso, salvo engano, em Recife, no auge da discussão da reforma trabalhista em 2017. A minha descrição: eu sou calvo, branco, olhos verdes, estou usando um blazer azul marinho, a camisa azul clara. Atrás de mim tem um monte de bugiganga, livro, tem uma jangadinha, várias coisas. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer que eu mudei um pouco o foco do que eu tinha pensado em falar aqui, obviamente por conta da rejeição da MP 1045, MP 1045, que era uma nova reforma trabalhista. E daqui a pouco eu vou falar um pouco especificamente sobre o que se pretendeu com ela, até quando eu fizer uma descrição comparativa, das tentativas e da reforma efetivamente feita. Mas para que nós possamos entender efetivamente o que aconteceu nessas reformas, esse processo, a gente tem que fazer um breve esforço histórico aí e voltar para o final dos anos 90, comecinho dos anos 2000. O presidente da República, então, era o Fernando Henrique Cardoso, e implantando a política neoliberal naquele momento, ele já buscou a flexibilização, como ele então chamava, dos direitos trabalhistas. Efetivamente, algumas alterações foram implementadas, como a questão do contrato temporário e algumas outras. Nós passamos aí um período, se não houve um fortalecimento, pelo menos de não retrocesso social, de 2002 a 2016, quando, no final de 2016, já após o afastamento da presidenta Dilma e a assunção do seu então vice-presidente Temer, foi elaborado e encaminhado para o Congresso Nacional o projeto de lei, salvo engano, 6787. Agora eu não tenho certeza, eu sou péssimo em número, costumo errar todos que eu cito de cabeça. Nesse projeto, haviam 7 artigos. Toda a discussão na Câmara dos Deputados, ela transcorreu em torno dos 7 artigos. Foram diversas audiências públicas. Eu, à época, durante o período de 2015 a 2019, eu ocupei, com muito orgulho, a função de Procurador-Geral do Trabalho e representei o Ministério Público do Trabalho no Congresso Nacional durante essas discussões, em diversas audiências públicas. E o que ocorreu? Na véspera do julgamento, da apreciação no plenário, o hoje ministro e então deputado federal Rogério Marinho, do PSDB, eu não sei se ele ainda está no PSDB, creio que não, por estar no governo atual, mas confesso que não sei, ele sacou um projeto de conversão totalmente diferente, com 117 artigos sendo alterados. E, em pouco mais de 24 horas, o único espaço que houve para que nós conseguíssemos negociar foi com relação à responsabilidade final
no caso das cadeias de produção, onde se estabelecia que o beneficiário final da cadeia não tinha responsabilidade. Vou pegar aqui um caso de uma marca famosa, né, qualquer uma essas de grife que a gente conhece, né, e nós sabemos que a terceirização, a quarteirização da produção, quinteirização, e aí vão todos os números que nós conhecemos aí de etapas nessa produção. Ali se estabelecia que o beneficiário final, ou seja, aquela marca que revendia e que ficava, obviamente, com o maior percentual do lucro, não teria responsabilidade sobre nenhum dos trabalhadores daquela cadeia produtiva. Era um dispositivo voltado especificamente para aquelas ações civis públicas que nós havíamos ajuizado até então, onde nós conseguíamos judicialmente a responsabilização desses beneficiários finais. Há várias empresas aí, nós temos o caso da Zara, famoso, e alguns outros aí que eu não vou aqui citar. E também com relação ao percentual de trabalhadores, pessoas com deficiência, que as empresas deveriam contratar. Nenhuma outra alteração foi possível. Foi aprovado a toque de caixa na Câmara. Esse projeto de conversão, se não me engano, era o número 38, foi para o Senado Federal. Várias audiências públicas ali também, eu tive a oportunidade de participar. E ali houve uma coisa muito interessante, que demonstra bem a fragilidade do nosso processo legislativo. O Senado Federal reconheceu, isso está escrito no parecer do relator, né, do projeto de conversão no Senado. Ele reconheceu diversas inconstitucionalidades no projeto de conversão, né? Como, por exemplo, a questão do trabalho da mulher, da gestante e da lactante, né? E alguns outros. Só que, se houvesse a retirada desses artigos, o projeto teria que voltar para a Câmara. E como o que se buscava era justamente a aprovação sem discussão, o então presidente Michel Temer, em negociação, apresentou, né, o que seria um acordo com o Senado Federal, em que ele se comprometia a vetar aqueles dispositivos apontados pelo Senado, e editar, em seguida, medida provisória, tratando especificamente, de acordo com o que nós defendíamos, inclusive, e de acordo com o que o Senado tinha como constitucional. Ainda me lembro do líder do governo no Senado, então, o senador Romero Jucá, com um papel, né, bradando que, não, estou aqui, o documento assinado pelo presidente da República, etc. Bem, o desfecho todos sabemos. Não houve nenhum veto, foi aprovado integralmente, assim que o projeto pousou na mesa do presidente da República, e somente 2 dias, se eu não me engano, 3 dias após a vigência da Lei 3.467, que foi a reforma trabalhista, foi editada a medida provisória 881. E o governo demonstrou um empenho, eu diria que nulo, na aprovação desta medida provisória. Tanto que sequer relator ela teve. Obviamente, ela caducou e a Lei 13.467 está aí. E é interessante porque a discussão que tinha na Lei 13.467, pelo menos o discurso, o discurso feito pelo governo, né, e pelos parlamentares que apoiavam o governo e a proposta de lei, era
exatamente igual ao que houve agora na medida provisória 1045. Eram dois pilares: criação de emprego, né, pelo destravamento da economia, e segurança jurídica, baseada em duas situações. Primeira, a legalização das fraudes. E segundo, evitar que os trabalhadores buscassem a justiça. Impedir o acesso à justiça. Com relação ao primeiro pilar, eu me lembro que, durante as discussões, eu usava o exemplo do próprio Brasil, que no começo deste século, na primeira década deste século, nós conseguimos atingir praticamente o pleno emprego. E atingimos o pleno emprego com qual legislação? Com a CLT. Aqui eles chamavam, à época, pejorativamente, né, de uma velha senhora de 75 anos, que era um absurdo, omitindo, obviamente, que, à época, 85% da CLT já tinha sido alterado. Então, eles buscaram essa alteração da verdade, né, no sentido de justificar a queda nos empregos, no número de empregos, o aumento do desemprego, mudando não para a questão econômica brasileira, mas sim apenas no que seria um excesso de direitos dos trabalhadores, fazendo comparações absolutamente ridículas, como a famosa, porque nos Estados Unidos não tem legislação trabalhista. Primeira mentira. Obviamente que lá tem, sim, legislação trabalhista federal e estadual. Outra, 98% das ações trabalhistas do mundo estão no Brasil. Até eu, que não tenho a menor aptidão matemática, sou uma nulidade total em matemática, sei que isso não é verdade. E basta pegar os números da Espanha, que tem praticamente metade das ações trabalhistas que o Brasil tem. Se a Espanha tem metade do Brasil, o Brasil não pode ter 98% das ações do mundo. E eu me lembro que, num debate com 3 deputados, né, que apoiavam a aprovação, quando eles falaram isso, eu questionei quantas ações trabalhistas existiam no Sri Lanka ou em Madagascar. Eu tinha curiosidade de saber, porque eu não sabia, e não sei até hoje. Eles falaram, eu não sei, mas se você está falando que 98% estão no Brasil, eu quero saber onde estão essas 2% dessas outras ações. Então, foram diversas mentiras trazidas, como, por exemplo, com relação ao que eles chamavam de segurança jurídica, que nada mais era do que evitar, impedir o acesso à justiça dos trabalhadores, né, num excesso de litigiosidade que seria causada pelos advogados trabalhistas, que pediam demais, sabendo que não tinham direito, que os trabalhadores não tinham direito, e uma benevolência, ou uma leniência, como foi dito lá pelo então presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives, dos magistrados trabalhistas. Eu tenho já 38 anos de atuação na Justiça do Trabalho, 10 como servidor do TRT da 10ª Região e 28 como procurador, como membro do Ministério Público do Trabalho. E confesso que eu não vejo essa benevolência, nunca vi. Nunca vi. Obviamente, nós temos juízes que são mais inclinados, eu diria assim, às demandas dos trabalhadores, como temos também dos empregadores.
O TST hoje é um exemplo disso. A guinada que o TST deu, a jurisprudência do TST deu nos últimos anos. Isso é absolutamente natural e próprio do ser humano. Dentro ainda da reforma trabalhista, uma coisa ficou muito clara para todos, que era um processo de desumanização do trabalhador. O trabalhador virou um subcidadão. O cidadão trabalhador passou a ter menos direitos, ser menos valorizado pela legislação trabalhista do que o cidadão não trabalhador. E nós temos diversos exemplos disso. A questão do dano moral, por exemplo. Se eu vou visitar um prédio em construção e eu sofro o mesmo acidente que o empregado da empresa que está lá me mostrando o prédio, o dano moral que eu vou pedir, ele é ilimitado. Quem vai definir é o juiz. O do trabalhador, não. É de acordo com o salário que ele ganha. E aí vem uma outra crueldade. A dor do ser humano medida pelo salário dele. Medida de acordo com a sua classe social. Eu me lembro que eu fiz uma pesquisa e eu só achei uma legislação similar no Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi estabelecia, né, os acidentes, no caso de escravo, né, da nobreza, etc., uma indenização, né, que seria moral, né, de perder um olho, perder um dedo, etc., de acordo com a sua casta social, com a sua classe social. Eu não sei se a motivação, a inspiração, melhor dizendo, do legislador brasileiro foi exatamente o Código de Hammurabi, né? Mas eu creio que sim, aí com um bocado de milênios aí de diferença. Mas esse processo de desumanização do trabalhador não parou por aí. O atual governo, que foi eleito, aliás, com o discurso de promover o trabalho sem direitos, a tal da carteira verde e amarela, né? E foi discutido no painel passado. É incrível como os trabalhadores defendem isso. Alguns, obviamente, a minoria, mas nós temos trabalhadores que defendem isso. Como temos seres humanos contrários aos direitos humanos também, né? Coisas do Brasil atual. O atual governo, por 3 vezes, já tentou a mesma coisa. 3 medidas provisórias que não tinham absolutamente nada a ver com alterações da CLT, com alterações dos direitos trabalhistas, foram desvirtuadas na Câmara dos Deputados para que promovessem reformas trabalhistas. Primeiro, a MP da Liberdade Econômica, se não me engano, a MP 881. Depois, a MP 905. E agora, finalmente, a MP 1045. Todas no mesmo sentido. E essa agora foi além, porque criou programas. Hoje eu estava lendo uma matéria, eu também não sei porque eu não aprendo, né? Lendo uma matéria que era uma entrevista do ministro Paulo Guedes. Está chegando o feriado aí, eu, em vez de refrescar minha cabeça, parece que eu gosto de me aborrecer. Ele lamentando a não aprovação, porque aquela medida provisória era uma maravilha para os trabalhadores brasileiros, porque criava oportunidades para os novos trabalhadores. O que criava era emprego sequer sem salário. Nós não estamos falando só de férias, 13º, auxílio alimentação, vale transporte, não. Estamos falando de trabalho sem salário, sem remuneração.
as pessoas receberiam apenas bônus, sem vínculo empregatício, sem recolhimento previdenciário, porque viraria opcional. E nós sabemos, o FGTS se tornou... O FGTS era opcional, optando pelo FGTS ou pela estabilidade decenal em 66, e o que aconteceu? Acabou a estabilidade decenal. Então, a disfarçatez de usar um argumento que seria nobre, a criação de oportunidades de treinamento, de habilitação para os jovens que estão iniciando, tentando acessar o mercado de trabalho, isso é travestido para a precarização absoluta do contrato de trabalho, das relações de trabalho. E eu já até falei demais, eu gostaria até ter mais 3 minutos. Muito obrigado. Então, para encerrar aqui, ainda tem uma coisa interessante que tinha nessa medida provisória 1045 e nas outras 3 medidas provisórias, que era um ataque frontal ao Ministério Público do Trabalho, onde se criavam ali, tentaram criar termos de ajustamento de conduta feito pelo, hoje, Ministério do Trabalho, então, na época, Ministério da Economia, e que teria, inclusive, força executiva, etc. Obviamente, se buscava o quê? Enfraquecer os termos de ajuste de conduta que pudessem vir a ser firmados pelo Ministério Público do Trabalho. Obviamente, as empresas que estavam descumprindo a legislação trabalhista iriam buscar o Ministério da Economia para firmar. Pensa bem que maravilha uma empresa firmar um termo de ajustamento de conduta com o Paulo Guedes. Não é o melhor dos mundos. Eu, se fosse advogado empresarial, ia achar lindo aquilo e até comprar terno para ir lá, só para conseguir essa assinatura desse termo de ajustamento de conduta. Eu queria deixar aqui, para que nós possamos refletir, e me sinto muito à vontade aqui, entre colegas advogados, entre a colega Valdete, com a colega Valdete. Aliás, eu estou em processo aí de aposentadoria já, estou saindo, estou me aposentando agora recentemente. Talvez eu esteja aí no mate, quem sabe em breve, se me aceitarem. O que mais hoje me motiva nessa luta, depois de tanto que nós brigamos, nós lutamos, principalmente durante a reforma trabalhista, quando eu era procurador-geral, é a perspectiva de futuro. O que o futuro espera, o que o futuro reserva, melhor dizendo, para os nossos filhos e para os nossos netos? Que futuro nós iremos legar para eles? Um futuro onde eles tenham apenas o direito não, a possibilidade de trabalhar para alguém sequer sem ganhar salário, sem aposentadoria, uma perspectiva de aposentadoria, um descanso na velhice, sem o direito a um descanso com a família no final de semana? Que futuro nós queremos? O futuro que eu busco é um futuro de igualdade, um futuro de justiça social, um futuro em que nós tenhamos segurança para sair na rua, não porque existe uma polícia atuante, mas porque ninguém precisa roubar para comer. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, é uma honra para mim, e eu espero que nós possamos, em diversas outras oportunidades, discutir o futuro do país, o futuro dos direitos sociais. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ronaldo.
eu vou tomar liberdade de falar aqui em nome do MAT, será muito bem-vindo, tá? Será muito bem-vindo ao MAT. Já tá, enquanto estava falando, estava lendo o chat aqui do YouTube e vários matianos e matianas falando, venha, venha. Nosso diretor executivo também escreveu aqui falando, venha, já estamos contando com a sua presença. Acabou que no início eu não fiz a minha autodescrição, então passarei a fazer agora. Sou um homem de pele branca, uso barba, cabelo castanho escuro. Ao fundo tem uma parede de cimento. À minha direita, uma parede clara, com um quadro passando acima do meu ombro. E toda a fala foi muito pertinente. O tempo em que nós estamos vivendo de hipercapitalismo só nos dá uma única saída: resistir. Vivemos não só um mundo de hipercapitalismo, mas de reascensão do fascismo, das mentiras, do abismo social e humano, da anticiência e da desinformação. As mini-reformas já existem há tempos, e não há dúvidas disso, porque muitos direitos já sendo enxugados e extirpados, seja na Câmara, no Senado, no Executivo por MPs consecutivas, como o doutor Ronaldo falou, e até mesmo nas decisões do próprio Judiciário e na complacência de uma boa parte da advocacia. Diminuir, depredar os direitos trabalhistas tornou-se o fetiche da humanidade na idade contemporânea? Onde está o progresso civilizatório para a humanidade nisso? Devolvo agora a palavra à minha amiga Tainá, que fará a apresentação da nossa querida, que está sempre conosco em todas as lutas, esteve fortemente junto, nessa luta contra a MP 1045, onde todas e todos, em uma forte união, mandando mensagem para os senadores, para que a gente obtivesse um mínimo de êxito nessa luta árdua que nós estamos tendo. Doutora Tainá, a palavra é sua. Bom, vou falar duas coisas rapidamente. Primeiro, Ronaldo, você já é o matiano. Vem com a gente, seja bem-vindo. E segundo, eu vou tietar um minutinho a doutora Valdete. Eu queria relembrar o primeiro seminário presencial do MAT no plenário da UFRJ, no auditório da UFRJ, e no momento que a doutora Valdete passou a falar, o auditório lotado, muito cheio de advogados querendo ouvi-la, ficou em silêncio. E foi 1 hora em silêncio total e absoluto. E a doutora Valdete, ela me inspira e nos inspira de uma maneira que ouvi-la falar nos dá força para continuar, como o Rafa falou, na nossa luta, na nossa resistência. E, enfim, vou apresentar e depois passo a palavra para ela. Muito obrigada, doutora Valdete. Você é uma inspiração para mim e para muitas de nós, e a representatividade importa para a gente. Bom, doutora Valdete é doutora em Direito do Trabalho pela USP, coordenadora do grupo de pesquisa Trabalho e Capital da UFRGS do Rio Grande do Sul, professora e juíza do trabalho do TRT4. Doutora Valdete, a palavra é sua. Obrigada, Tainá, Rafael e Ronaldo. Boa tarde, que bom poder te ouvir, muito bom. Bom, eu vou começar com a descrição, né? Eu sou uma mulher de 46 anos, com cabelo liso na altura do pescoço, estou com uma camisa branca, sou morena, tenho olhos castanhos. Atrás de mim tem uma estante de livros, um violão e uma planta. Na verdade, é um cenário que eu mais ou menos montei para as aulas virtuais com aquilo que mais me inspira e também me permite enfrentar o tempo presente, as plantas, a música e a leitura, porque não tem sido nada fácil, né, sobreviver, inclusive psiquicamente, nesse momento atual. Bem, eu agradeço muito a oportunidade de estar de novo num evento do MAT, formado por advogadas e advogados que eu aprendi a admirar desde que esse coletivo se formou. São, sem dúvida,
o que há de mais combativo na advocacia trabalhista hoje. Então, eu me sinto super honrada de estar entre vocês e poder dividir um pouco das minhas reflexões. Tenho concordância absoluta com a fala do Ronaldo, que já me facilitou muito aqui, porque fez uma exposição perfeita sobre o que tem sido esse constante ataque aos direitos trabalhistas de forma muito mais profunda depois da ruptura democrática que sofremos em 2016. E vou tentar, então, para colaborar com essa reflexão, trazer uma contribuição a essa perspectiva do que nos trouxe até este momento presente, porque, como o Ronaldo disse muito bem, nada nos garante, ao contrário, que não voltará logo em seguida esse mesmo texto. Afinal de contas, a impressão que a gente tem, né, Ronaldo, é que querem nos vencer no cansaço. É a quarta vez, é sempre a mesma coisa, assim, aparece como algo que ninguém sabia que viria no texto de conversão de uma medida provisória. A medida provisória, com poucos artigos, vira um monstro, como nesse caso da MP 1045, mais de 90 artigos. Voltam sempre as mesmas ideias de alteração processual e material do direito do trabalho, mas sempre com algo mais, né? Sempre com mais uma destruição sendo proposta. E sempre a militância, até agora, né? A militância, a insistência das instituições como o MAT, que tem destaque, inclusive, nessa mobilização contra a aprovação da 1045, é sempre através disso, né, que a gente consegue, de algum modo, barrar. E até eu estava conversando com pessoas amigas, agora essa semana, depois da votação do Senado, e alguns me diziam, mas isso não tem nada a ver com mobilização, tem a ver com a fragilidade do governo federal. É mais complexo do que isso. Tem a ver, eu não tenho dúvidas, com a fragilidade do governo federal. Afinal, é o mesmo Senado que aprovou a reforma trabalhista em 2017. Então, nós não temos sequer o direito de ser ingênuos e imaginar que aqueles sujeitos que lá estão, de repente, se deram conta de que não é possível barbarizar em termos de exploração do trabalho pelo capital. Então, existem outros fatores políticos que, de algum modo, interferem e nos auxiliaram. Mas também é verdade que a visibilidade que se deu ao texto de conversão da MP 1045, a mobilização das diferentes entidades, o fato de que nós tensionamos, escrevendo para senadoras e senadores, colocamos isso na pauta das redes sociais, isso faz diferença, sem dúvida nenhuma faz diferença. O que eu quero dizer com isso é que se houvesse um silêncio, se nós não tivéssemos feito a mobilização, mesmo com a fragilização do governo, tudo indica, e tudo indicava, inclusive, que o texto passaria. E isso dá um pouco a medida, isso não é ruim que a gente perceba, né? Porque isso dá um pouco a medida, de um lado, da importância da mobilização coletiva e, do outro lado, da profundidade do pacto que se tem hoje no Brasil entre as diferentes instâncias de poder para a fragilização da vida da maioria do povo brasileiro, que é formada por pessoas que vivem do trabalho. E a gente não compreende esse pacto se a gente não olhar para a nossa história. Então, a primeira questão que eu quero colocar aqui para a gente refletir é que, assim, não há como falar em um projeto de lei que propõe alteração para estender jornada de trabalhadores em minas de subsolo em plena pandemia, sem pensar na nossa racionalidade escravocrata. Não há outra explicação. Assim, não há uma explicação econômica, não vai dar conta disso, a explicação de que as elites querem explorar ainda mais o capital não dá conta disso, porque nós estamos vendo países tão ou mais liberais que o Brasil, países que possuem, como os Estados Unidos, por exemplo, que o Ronaldo até mencionou durante a fala dele, que tem uma postura de exploração máxima do trabalho pelo capital e que, num momento como esse, de pandemia e crise econômica profunda, estão tratando de garantir renda, que estão tratando de garantir direitos. Quer dizer, essa lógica que no Brasil se perpetua de explorar, de sugar mais e mais quem vive do trabalho, só consegue ser compreendida se nós entendermos que nós não nos livramos dessa herança escravocrata, ou seja, a gente continua vendo a relação de trabalho como uma relação entre senhor e escravo. E então nós conseguimos admitir, porque percebam, gente, um projeto como o PLC 17 teria que nos causar enjoo físico, teria que ser revoltante para os nossos deputados e deputadas que se colocasse à mesa de votação um projeto com esse teor, porque ali havia a proposta de contratações sem vínculo de emprego e sem garantia nenhuma de renda mínima, com previsão, inclusive, na terceira modalidade de contratação que foi incluída pelo relator, deputado Cristino, no último dia antes de colocar em votação, de contratação por meio de município sem concurso público
com possibilidade de renda de R$250 por mês. Isso deveria causar revolta. Em vez de revolta, esse texto foi aprovado em 2 dias, em regime de urgência na Câmara de Deputados. E, repito, não passou no Senado porque houve uma conjuntura política e uma pressão por parte das entidades ligadas ao mundo do trabalho que tornou inviável, talvez, essa aprovação sem que isso respingasse nos senadores e senadoras, já que nós estamos há praticamente 1 ano de ter eleições no Brasil. Então, percebam, não há como. Eu não sei se todos que estão aqui assistindo esse evento leram o teor do PLC 17, mas assim, ele realmente aprofunda de um modo muito perverso aquilo que a reforma trabalhista já fez em 2017, mas também aquilo que historicamente a gente faz com os direitos trabalhistas, que é ou não olhar para eles, fingir que eles não existem, ou começar a descosturá-los tão logo eles são colocados no texto de lei. E isso é histórico, e isso não mudou nunca. Essa é a outra questão sobre a qual me parece que nós precisamos ter clareza. Nunca houve um comprometimento efetivo com os direitos de quem vive do trabalho. Nunca houve no Brasil um comprometimento efetivo com direitos sociais em geral. Então, se a população indígena hoje precisa estar lá, faltou a palavra agora, mobilizada diante de um STF que está julgando uma questão tão importante como garantir ou não que elas sigam vivendo nas terras onde hoje habitam, é porque nunca houve preocupação em regular essas terras de modo em que elas estivessem tranquilas, que não precisassem mais fazer essa luta cotidiana a cada nova ação que entra. Isso serve também para os direitos trabalhistas. Por isso que eu digo que não tem como compreender propostas de leis tão perversas durante ou em plena pandemia, se nós não entendermos o nosso passado e não entendermos essa questão. Direitos trabalhistas no Brasil nunca foram levados a sério. Se nós pegarmos apenas o período pós-Constituição de 88, o que nós temos? Uma Constituição que traz os direitos trabalhistas para o rol dos direitos fundamentais e que, tão logo é promulgada, começa a ser violentada. O primeiro direito disciplinado, que é o direito de greve, ele é disciplinado para ser minimizado, para ser limitado. E daí para frente, o que nós temos é a própria Justiça do Trabalho regulando terceirização, a lei do banco de horas ainda na década de 90, e depois, no início desse século, quando tínhamos um governo supostamente alinhado com a classe trabalhadora, nós temos legislações como aquela do auxiliar autônomo de carga e descarga. Quer dizer, como que o direito do trabalho andava bem? Não andava bem. Nós já estávamos desrespeitando um direito fundamental como o direito à relação de emprego, que está lá no inciso 1 do artigo 7º. E aí a gente só compreende o que passa a acontecer e o que acontece em 2017, essa agressão tão ampla e profunda aos direitos trabalhistas através da Lei 13.467 e da Lei 13.429, se compreendermos essa falta de comprometimento que já vinha ocorrendo desde sempre na história do Brasil e que tem tudo a ver com esse nosso passado, sobre o qual nós não conseguimos até hoje conversar de forma decente, dar conta dele de forma decente. Bom, mas mais do que isso, me parece, mais do que a gente entender que há essa continuidade na ruptura, ou seja, que esse aprofundamento só foi possível porque nós nunca levamos a sério direitos trabalhistas, me parece essencial nós compreendermos qual é a nossa função nessa história, onde nós estávamos. O Ronaldo termina a fala dele dizendo algo que para mim é fundamental. Que sociedade é essa que a gente está construindo? O que nós estamos legando para os nossos filhos e netos? Agora, nós não precisamos pensar nisso apenas da perspectiva do momento presente, em que nós estamos brigando com todas as nossas forças, com muito cansaço e com muita dor, para evitar perversidades como a do PLC 17. Nós precisamos pensar nisso da perspectiva do que nós deixamos de fazer ou do que nós ainda estamos fazendo com o direito do trabalho nas últimas décadas. E aí, só para ficar nesse momento pós-reforma trabalhista, quero chamar a atenção da advocacia trabalhista, especialmente dessa advocacia trabalhista combativa, para o fato de que a reforma trabalhista não teria efeito, e não teria, sobretudo, o efeito que está tendo sobre a classe trabalhadora, se ela não estivesse sendo aplicada. E aí vocês pensarão, sim, os juízes e juízas estão aplicando as alterações da reforma, condenando o trabalhador e trabalhadora pobre a pagar custas e honorários de advogado e de perito, e isso é fato. Mas não é só a magistratura que acaba cedendo e aplicando uma lei flagrantemente inconstitucional.
E eu não estou aqui minimizando a responsabilidade dessa magistratura, e muito menos minimizando a responsabilidade de um STF que até hoje não julgou a ADI 5766, e com isso permite que essas interpretações se perpetuem e que haja uma verdadeira vedação de acesso à justiça. Mas eu quero que vocês reflitam comigo sobre o fato de que mesmo a advocacia trabalhista convive há décadas, por exemplo, com a cláusula de quitação geral de contrato, que não existiria na Justiça do Trabalho se nenhum advogado ou advogado admitisse realizar um acordo na Justiça do Trabalho com essa quitação genérica do que eu não sei o que envolve e que concretamente também significa vedação de acesso à justiça. Vejam, a minha hipótese aqui para reflexão é que nós só toleramos cláusulas de vedação de acesso à justiça tão absurdamente perversas como essa que admite condenar trabalhador ou trabalhadora pobre a pagar custas e honorários de advogado e perito, porque nós já lidamos com vedação de acesso à justiça na Justiça do Trabalho desde sempre. E o exemplo mais emblemático disso para mim, outros exemplos existem, me repetindo, né? Por exemplo, o fato de que há uma cultura baseada na súmula 74 que permite a aplicação de pena de confissão a reclamante quando a CLT não admite essa penalidade. Então, a gente penaliza o reclamante sem regra para isso na CLT, porque há uma súmula do TST dizendo isso, e isso é aceito. Eu tenho 20 anos de magistratura e não me lembro se alguma vez um advogado ou advogado se insurgiu registrando em ata, quando peguei o processo em prosseguimento, evidentemente, porque nas minhas atas isso não vai constar nunca, mas que houvesse o registro de uma insurgência sobre aquela partezinha final lá da ata que dizia as partes ficam intimadas a comparecer no dia tal, sob pena de confissão, na forma da súmula 74 do TST. Isso é cláusula de vedação de acesso à justiça, porque penaliza a parte trabalhadora sem previsão legal. A mesma coisa se dá em relação à quitação geral de contrato, gente. A gente tem uma lógica de assimilação dessa regra, que é uma regra extremamente violenta contra quem vive do trabalho e que veda o acesso à justiça, porque, como vocês sabem muito bem, a interpretação que a Justiça do Trabalho dá a essa tal cláusula de quitação geral de contrato é que há uma coisa julgada que abrange tudo que pode decorrer daquele vínculo de emprego e, portanto, mesmo que ali se esteja ajustando parcelamento de rescisão de parcelas rescisórias de R$2.000, R$3.000, a compreensão absolutamente tranquila da Justiça do Trabalho é que isso significa que aquele trabalhador ou trabalhadora não poderá discutir mais nada em processo algum. E isso é aceito com tanta normalidade que quem não faz esse tipo de acordo ou acordo com esse tipo de cláusula sofre uma resistência cotidiana. A magistratura e a advocacia que resistem a esse tipo de cláusula. Qual é o efeito disso? O efeito disso é que a reforma em 2017 acaba trazendo para dentro do texto da CLT a generalização daquilo que o STF já tinha dito no caso dos PDVs, dos planos de demissão voluntária, ou seja, se é plano de demissão voluntária, pode ter cláusula de quitação geral de contrato. E agora o texto de conversão do MP 1045 queria ampliar essa possibilidade para introduzir uma alteração no 855 para dizer que também nos acordos extrajudiciais cabe cláusula de quitação geral de contrato. Ou seja, aquilo que já foi normalizado na prática trabalhista vai acabar entrando no texto legal, impedindo, inclusive, ou procurando impedir que essa resistência feita por parte da advocacia, mas uma parte pequena, me parece, e feita por parte da magistratura, também uma parte muito pequena da magistratura, consiga seguir sendo realizada. E aí nós vamos ter a lógica de quitação do contrato de trabalho disseminada ainda mais, vedando a possibilidade de ajuizamento de demandas por parte de quem vive do trabalho. O próprio acordo extrajudicial, gente, quando aprovado na reforma trabalhista, vocês imaginem, reclamante e reclamada com advogados diferentes dizendo para o Poder Judiciário, já nos acertamos. Para que essa ação de conhecimento? Se é possível executar esse título, está lá no 876, acordo é título executivo judicial ou extrajudicial se o acordo for feito fora da Justiça do Trabalho. Basta vir com o termo de acordo e pedir que se execute. Por que, então, essa previsão de ação de conhecimento? Nós já sabíamos, para incluir no texto desse acordo a tal quitação geral de contrato. Agora, o que realmente me espanta e que eu acho que merece a nossa reflexão profunda é o fato de que, desde que promulgada a Lei 13.467, eu tenho recebido inúmeras ações de acordo extrajudicial, muitas delas assinadas por advogados combativos, por advogados que representam realmente a classe trabalhadora.
Portanto, não por advogados ou advogadas que foram cooptados pela empresa para fazer parte dessa ficção que é esse acordo extrajudicial e dessa fórmula de vedação de acesso à justiça em que se transformou essa esdrúxula previsão legal. Por grandes escritórios. Com isso, eu quero dizer que nós não vamos coibir a agressão aos direitos trabalhistas apenas nessa luta contra a aprovação de determinadas legislações pontuais que retiram direitos, como era o caso desse PLC 17. A nossa luta é muito mais profunda. A nossa luta passa por nós reconhecermos que existem várias questões no direito do trabalho em relação às quais nós precisamos urgentemente ser intransigentes, sob pena de nós não conseguirmos salvar o direito do trabalho. Se nós seguirmos aplicando aquilo que já está lá na CLT e que é flagrantemente contrário ao que diz a Constituição da República, tal como a condenação de trabalhador ou trabalhadora a despesas processuais, a condenação a pagar custas quando o processo é arquivado, ou formulando esses acordos extrajudiciais, não tem salvação para a Justiça do Trabalho. E vejam, eu chamo atenção para esses acordos, gente, porque é muito nítida a percepção que se tem de esvaziamento da Justiça do Trabalho por dentro através da conciliação. Não é um acaso que os tribunais estão tão interessados ultimamente em fomentar e aumentar a estrutura dos seus centros de conciliação. Não é por acaso que a resolução do CSJT vem falar em mediação pré-processual dentro da Justiça do Trabalho. Nós estamos mudando a função do Estado, é disso que nós estamos falando. Quando nós falamos da Lei 13.467, ou dessa proposta de conversão da 1045, ou disso que está acontecendo, dessa ode à conciliação dentro da Justiça do Trabalho, nós estamos falando na mudança daquilo que nós compreendemos por Estado. Porque o Estado, o Poder Judiciário, só existe para resolver conflitos de interesse. E no caso da Justiça do Trabalho, conflitos de interesse que nós sabemos muito bem que não são resolvidos fora da mediação estatal. Porque não há como capital e trabalho se acertarem diretamente. E não é porque nós não queremos, é porque, historicamente, as forças são tão díspares que nós sabemos quem controla, quem dita as regras do jogo e quem vai definir como serão os acordos, os ajustes, os pagamentos ou os não pagamentos dos direitos, se não houver a mediação estatal. Portanto, quando nós fazemos isso, quando nós apostamos, por exemplo, ou permitimos que a conciliação extrajudicial seja colocada como uma saída, e sobretudo como uma saída charmosa, bem intencionada para os litígios trabalhistas, o que nós estamos fazendo é demitindo o Estado da sua função de mediação. E o caminho seguinte é a extinção da Justiça do Trabalho. E o caminho posterior é, inclusive, a mudança radical dessa função que nós sequer conseguimos atribuir corretamente ao Estado, de um Estado que garanta direitos sociais, de um Estado que minimamente contenha as ânsias destrutivas do capital. É com isso que nós estamos flertando. Essa semana nós tivemos um ganho, é verdade, e foi um ganho importante, nós precisamos comemorar, sim, até porque nós precisamos disso para ter o abastecimento necessário para seguir nessa luta que já está nos exaurindo a todos. Mas nós não podemos pensar que essa batalha ganha significa que nós mudamos a lógica em que nós estamos, em que nós nos encontramos hoje no Brasil, que é essa de destruição estrutural daquilo que nós sequer conseguimos colocar em prática a partir da Constituição de 88, mas que está lá na Constituição como um projeto de sociedade, um projeto com o qual nós precisamos nos comprometer. E eu insisto, comprometermos com esse projeto de sociedade que está lá na Constituição de 88 não significa simplesmente garantir que a CLT não seja descosturada ainda mais do que ela já foi. Significa resgatar questões em relação às quais nós estamos pouco atentos, como a fundamentalidade da relação de emprego, como a não admissão dessas legislações, por exemplo, que admitem jornada de 12 horas, se a Constituição fala em 8. Não é possível que a gente siga agindo como se jornada de 12 por 36 tivesse assento constitucional, se na Constituição está escrito que não pode trabalhar mais do que 8 horas no Brasil. E retomar essas questões e construir teses jurídicas sobre isso e tensionar o Poder Judiciário e exigir que ele haja cumprindo aquilo que cada juíza e juiz promete cumprir quando assume o seu mistério, que é o texto da Constituição da República, é função da advocacia.
E com isso, eu não estou querendo dizer que a advocacia é a única responsável pelo que está acontecendo, nada disso. É o contrário. O que eu estou dizendo é que a minha aposta principal, e eu já disse isso em vários espaços, e é realmente aquilo em que eu acredito, a minha aposta principal para que haja realmente uma mudança, não para que a gente retorne para 2016, mas para que a gente consiga, pela primeira vez no Brasil, honrar a Constituição de 88, o que nós não fizemos nas últimas 3 décadas, a minha aposta é na advocacia trabalhista. E é por isso que sempre que vocês me chamarem, eu venho e vou estar sempre aberta para esse diálogo, porque vocês precisam realmente ajudar a movimentar essas placas tectônicas que hoje nos colocam numa situação em que nós estamos flertando com a barbárie com a qual muita gente já está convivendo no seu cotidiano. É isso, gente. Eu não quero passar do meu tempo, passei 1 minuto. Desculpa. Muito obrigada pela oportunidade. Devolvo a palavra para a Tainá. Nossa, fala maravilhosa. Tem uma frase aqui no chat, eu até deixei separado, que eu acho que é a fala de toda a advocacia. Eu me sinto representado por essa frase aqui da doutora Dilsa, que foi mediadora mais cedo, que é: ela é o combustível motivacional da advocacia. Foi no primeiro seminário, como a Tainá falou, eu estava presente, foi um silêncio tão confortante, tão que deu uma vontade de resistir mais. Ouvir a doutora Valdete e o doutor Ronaldo falando, dá vontade de resistir mais ainda, dá vontade de brigar na petição inicial mais ainda. Eu fico sem palavras, de verdade. É um prazer enorme, é um privilégio estar nesse painel. Para finalizar o painel, considerações finais, doutor Ronaldo, doutora Valdete. Agora eu só vou inverter as considerações finais, começar pela doutora Valdete. Eu, como usei 1 minuto a mais do meu tempo, não vou nem tirar tanto tempo agora, até porque eu vi que a Magda e o Grijalbo entraram e eu vou querer ouvi-los com certeza, porque são 2 pessoas que eu admiro, que são referências para mim. Então, é só agradecer Rafael e Tainá e o Ronaldo por poder ouvi-lo e por esse espaço aqui, dizer que é isso, a luta segue, a gente não pode desistir, existe um futuro que a gente precisa também ajudar a construir, então sigamos firmes, né? Animados pela vitória dessa semana e atentos para aquilo que a gente precisa reconstruir no nosso cotidiano para poder realmente ter um direito do trabalho digno e uma vida decente das pessoas que vivem do trabalho, que hoje no Brasil não é uma realidade para muita gente. É isso, obrigada. Eu, já aqui com a presença do meu amigo pessoal Grijalbo, desde a época que éramos servidores lá na Justiça do Trabalho, o Grijalbo em Palmas, em Tocantins e eu aqui em Brasília. Tenho um carinho todo especial pelo Grijalbo. Araguaína. Braço, Ronaldo. Meu amigo de jogar futebol. A Magda, que eu tenho um respeito profundo também, já tive a honra de dividir com ela também alguns debates. E, Valdete, mas não joguei futebol na várzea, é uma pena. Mas eu era tão ruim que era como se eu não jogasse. Eu era apenas um entusiasta do futebol. Centroavante oportunista. Fazia sempre os seus gols de cabeça, pelo tamanho. E a Valdete, que eu acho que foi muito feliz essa frase que o Rafael repetiu, que é da inspiração que a Valdete traz para a gente. Essa semana, eu confesso que eu comecei a semana muito, mas muito chateado com o que eu estava vendo acontecer com relação aos direitos sociais, desconfortável. E eu termino a semana bem, né, pela vitória dos direitos sociais, pela derrotada
do obscurantismo, pela derrota da mentira, né? E pela derrota daqueles que querem uma sociedade cada vez mais separada, cada vez mais apartada entre uma elite mínima e a grande massa de trabalhadores, porque isso interessa à nossa elite. Eu falo que a elite brasileira ela quer viver no primeiro mundo, mas ela quer pagar o preço do terceiro mundo. Ela quer viver numa Paris, numa Nova York, né, Londres, Berlim, mas quer ter 3 empregadas, empregados, para poder passar sua roupa, limpar suas roupas íntimas, cuidar do seu filho. Essa é a elite brasileira. Uma elite brasileira que não se envergonha de ser racista, de ser misógina, de ser homofóbica. Ao contrário, ultimamente tem orgulho de dizer isso. Porque nós temos pessoas hoje que deram voz a isso. Que deixaram essas pessoas sem vergonha. Então, mais uma vez, eu agradeço, infelizmente, mas infelizmente mesmo, com muita dor no coração, não vou poder ficar, porque eu já combinei com a minha mulher aqui de ir num evento com ela, né? E o Grijalbo sabe, minha mulher tem 1,80 m, eu não sou louco de não atendê-la. O Mártios está aqui também. Mártios, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Grande amigo aqui das batalhas aqui em Brasília também. Então, fica aqui meu agradecimento. E esse pedido, em nome dos meus filhos, meus 3 filhos e dos futuros netos, que eu espero ter muitos, netos e netas. Vamos ter uma sociedade, vamos construir uma sociedade melhor, mais justa, uma sociedade mais igualitária. Muito obrigado, gente. Obrigado, doutor Ronaldo. Eu gostaria de terminar esse painel com uma poesia de resistência em tempos de pandemia e neofascismo, de João Gabriel. O nome da poesia é Pobre Diabo. Encontrei o diabo e ele estava triste. Não foi um encontro marcado. O diabo vinha passando sem sequer olhar para o lado e, distraído, o coitado tropeçou no próprio rabo. Estendi-lhe minhas mãos, mas seus olhos não fizeram festa. Ajudei o pobre diabo a recuperar-se da queda. Já de pé, agradeceu-me com algumas palavras tranquilas e comentou alguma coisa sobre o clima, os fatos do dia, soltou um suspiro profundo e já ia dando no pé. Mas eu me aprumei e lhe disse: o senhor é o diabo, não é? Não tinha certeza de fato, mas segui. Tive dúvida quando não vi os chifres. O senhor está de chapéu, mas logo notei pelo rabo. Ele me olhou assustado, pálido, com os olhos vermelhos, marejados de lágrima. Pobre diabo. Parecia um fantasma. Fez menção de ir embora, mas colocou o dedo e me disse: eu não tenho culpa de nada. Era de se notar o quanto estava triste. Obrigado, doutor Ronaldo. Obrigado, doutora Valdete. Obrigado, doutora Tainá.